A empresa ela tem que ser realmente um oásis em que o empresário vai se saciar, vai conhecer Jesus, vai entender o que é viver em dependência, na dependência de Jesus, para que ele possa ter alegria e que ele possa alcançar mais pessoas. Sim. Com relação a essa questão de independência, eu tenho um pastor amigo, pastor Pedro Estrela, ele costuma dizer o seguinte, o mundo você fala, se diz muita palavra, independência ou morte. No reino de Deus, independência é morte. Sim. E a morte para qualquer um, Eduardo, inclusive para o empresário. Sim. Né? Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios e através dos negócios. Bom, você que já me acompanha há mais tempo sabe que a gente abre com esta frase, este pensamento para te provocar, para te ajudar a se conectar aqui com as nossas histórias. Mas a história de hoje é uma história muito interessante que fala no centro, o pilar central é mordomia. É como manifestar o reino no CNPJ, não só no CPF. Aliás, fica aqui uma pergunta / provocação para você. A gente vai buscar respondê-la ao longo de todo o episódio, dessa próxima 1 hora. E quem sabe no final. Então fique com a gente até o final, se é possível manifestar o reino através do CNPJ. Nós sabemos que o Ministério da Reconciliação está ligado ao chamado individual de cada cristão, não é mesmo? Mas a pergunta que fica aqui no ar, e eu quero que você nos ajude aqui a entender, através da história do nosso entrevistado de hoje, como que fica o CNPJ? O CNPJ pode manifestar o reino? Ele precisa se converter, ou é possível converter o CNPJ? Então quem vai responder essa é o Marcelo Guimarães. Bem-vindo, Marcelo. Não te deixei em saia justa não, né? Não, de forma nenhuma, Eduardo. Foi um prazer estar aqui contigo, mas você sabe que, com relação a essa sua pergunta, eu quando sou empresário, né? Fui empresário desde os 16 anos. Então, empreendi bastante antes de me converter. A minha história de conversão é uma história já com meia idade. E quando eu me converti, eu tive aquele primeiro amor. E naquele início de conversão, eu orando, falei assim, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor entrasse no meu negócio. Né? E aí, eu costumo dizer que a conversão tem 2 momentos, né? Tem um momento muito gostoso de que você aceita Jesus, é batizado, e você fica eufórico com tudo aquilo ali. E tem um segundo momento em que você começa a caminhar com Deus, né? E você começa a entender quem você é, quem Deus é e qual a herança que você tem em Cristo Jesus, né? E aí, naquela euforia de convertir, eu falei, Senhor, entra no meu negócio, né? Limpa tudo. Limpa tudo, Faz o que for preciso. Faz o que for preciso. Mas aí na fase 2... Na fase 2, eu com mais revelação, quem Deus é, quais as heranças, né? Quais as promessas. E o que precisava de quebrar de acordos, né? Com o passado também, né? Sim, é verdade. Aí eu falei, tinha um pouco mais de maturidade, falei, Senhor, seja meu sócio nos negócios. E aí muito comum isso. E aí eu continuei na minha caminhada com Cristo e até que eu entendi que Ele era dono do meu negócio, né? 100%, né? 100% dono. Mas segura aí o seu testemunho, o testemunho do Marcelo é realmente poderoso. A ideia é um testemunho mesmo de mordomia, não que os outros não sejam com respeito, né? Me perguntaram outro dia, tem uma entrevista que você gostou mais? Eu acho que cada história traz um ensinamento, né? Tem uma peculiaridade. Mas há histórias que são sobre temas, né? E tem pilares centrais. O seu, propriamente dito, é um exemplo de mordomia. Então, pedi para você segurar um pouquinho aqui para eu dar as suas devidas credenciais. Sim. É uma lista longa, vou pedir a ajuda dele, naturalmente. Mas o Marcelo é fundador do grupo AG, A.G, né?
Você vai entender um pouquinho ao longo da história que é um empresário serial, né? Para quem não talvez esteja tão acostumado com o termo, empresário serial é que empreende para todo lado, né? Passa numa avenida e já começa a imaginar um novo negócio. A gente vai falar um pouquinho dos negócios, né? Hoje ele construiu um ecossistema. Vamos falar sobre ecossistema, Sim. como entender as oportunidades correlatas ao seu negócio. É muito importante, bons insights aqui. Às vezes você está reclamando do teu negócio, olha um pouquinho em volta, né, Marcelo? A gente vai falar sobre isso um pouco mais. Olha um pouco em volta, o que pode se conectar sem que você precisar abrir um negócio completamente diferente, né? Tem uma história muito curiosa, você vai descobrir como que de um escritório de advocacia surge um hospital, né? Então, tem bastante coisa para contar aqui. Sim. Marcelo também é advogado, aí é dono de uma contabilidade, professor, Sim. não é? Foi dono de restaurante, né? Talvez seja mais fácil perguntar ao Marcelo que tipo de negócio, que ramo, né, que segmento que você não tem atuado, mas, e acho que é um pouco sobre isso nossa conversa de hoje, né? Verdade. É como olhar, como chegar a um determinado ponto de sucesso humano, mas perceber que está faltando o mais importante, né? Casado com a dona Roberta, senão ela briga com a gente, né? Pai do Tiago e do Thomas. Conta um pouquinho mais do seu background, depois a gente vai, aqui já virou tradição, falar um pouquinho da sua adolescência, depois a gente volta essa história de conversão aí, tá bom? Mas conta um pouquinho mais, o que eu esqueci aqui das suas credenciais aí, do seu histórico, porque a nossa história, nosso passado é importante. Outro dia, uma pessoa disse, eu não gosto muito de falar aquilo que eu fiz do passado, mas isso ajuda a gente a localizar, entender, pelo menos aqui dentro do contexto do contar histórias, porque no final do dia podcast é sobre histórias. É verdade, né? Então, Eduardo, isso mesmo que você falou, eu sou formado em Direito, História e Contabilidade, né? História? Sou formado em História. Na realidade, eu fiz Direito e História juntas, né? Ok. Então você tem 3 faculdades. 3 graduações. Rapaz, esse gosta de estudar. E aí eu avancei inicialmente como advogado, né? Depois fui entrando em outros negócios, né? A gente entrou em negócio digital, que a gente vai falar. Empreendi fora do país, empreendi nos Estados Unidos e retornei e nós criamos esse ecossistema, que é o Grupo AG, né? Que envolve a advocacia, contabilidade, seguros e administração de imóveis e condomínios. Muito bom. Então, vamos agora por partes, né? Eu tenho uma tradição aqui, Marcelo, de tentar entender aí, e acredito, né, que não, na sua maioria, é na adolescência que a gente recebe alguns inputs, porque está dentro de um contexto de ou pai empresário, mãe, um tio, ou mesmo, né, a gente tem uma história bem curiosa de que um empregador mentoreou o funcionário para ele ser um concorrente. Sim. Completamente diferente, né? Mas é nessa fase aí que você recebe bastante input, porque provavelmente vai se desdobrar lá na sua fase adulta. Como é que foi a sua adolescência? O que você fazia? Para quem não notou, eu acho difícil não notar, mas o Marcelo do Rio de Janeiro, né? Além de praia e enfim, aquela vida toda do carioca, o que você fazia na adolescência? Você consegue encontrar algum padrão que se correlaciona a essa sua vida de empresário serial? Porque vamos combinar que uma coisa é ser empresário, outra coisa é ser empresário serial, e é um pouco disso que a gente vai repercutir também. A minha adolescência, Eduardo, foi uma adolescência bem comum, porque o meu pai é médico, né? Minha mãe é professora de geografia. Então, assim, o que realmente marcou ali na adolescência foi aos 14 anos, quando os pais se separaram, né? E isso foi algo marcante para mim, porque eu me senti, de certa forma, tendo que liderar um lar, né? Porque minha mãe ficou muito mal, né? Você tinha quantos anos, né? Eu tinha 14. Bem jovem, né? Um baque aí. Sim, e aí eu ficava controlando um pouco meu irmão, minha irmã, né? Questão de saída, de festa. Em função do meu pai foi morar longe, a gente morava em Jacarepaguá, meu pai foi morar na Tijuca, então não dá para ele dar esse retorno, né?
E assim, eu me lembro que eu muito cedo comecei a vender, quando comecei a vender refrigerante na praia, morava muito próximo da praia, né? Eu ia para a faculdade, vendia sanduíche natural, então assim, muito em função de eu ter esse receio mesmo, né? Se meu pai ia conseguir manter duas famílias, né? Havia essa restrição. Meu pai é uma pessoa muito boa, eu amo muito ele, mas você vê que tinha uma limitação financeira Sim. bastante grande em função de ter uma outra família já, Sim, né? claro. E aqui são 3 filhos, queria dar educação para os 3, colégio particular, faculdade. Então, invariavelmente, minha faculdade, meu colégio inicialmente, depois minha faculdade, meu pai tinha dificuldade de pagar e eu queria ajudar a pagar, né? Enfim. Então, minha adolescência foi marcada, o que marcou realmente minha adolescência foi essa... Você era um vendedor. Eu era um vendedor. Você tem um amigo que diz que todo bom empresário ele precisa ser um bom vendedor, né? Sim. Porque no final do dia a gente vende ideias também. É né? verdade. Conceitos, você precisa entregar. Sim. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre um certo romantismo do empresário cristão, acho que é importante. Você tem uma fala importante para trazer, né, esse ajuste daquilo que depende de nós, né? Temos a graça de Deus, que é 90% talvez de tudo, 80%, mas tem um 20% ali que depende da gente, né? Sim. Mas, então, precisa prometer e entregar. Né? Claro. Voltando aqui, então, à sua história, então, a gente caminha um pouco no tempo, você, desse contexto aí desafiador, né? Sim. Eventualmente do ambiente mais justo, não de escassez, mas um pouco mais justo, aí você decidiu ir para a academia, estudar direito, e talvez seja até aí, né? Um pouco desse seu gosto de estudar bastante correlacionado ao seu pai e sua mãe, né? Sim, Porque sim. mãe professora, né? Você tem que gostar muito da educação, né? E hoje você ainda atua como professor, digo ainda, porque a despeito do crescimento do grupo e das várias atividades, né? O teu sócio, na verdade, a sócia, a esposa, né? Então, quando você tem um sócio que não é esposa, eu digo porque a minha esposa também é minha sócia, né? Então, você tem um entrelaçamento mais estreito. Sim. Então, quando você tem um sócio que não é seu parente, você pode exigir um pouco mais, né? Tem algumas questões, mas você decidiu empreender de forma familiar, que também é um desafio, então aprendizado tem bastante aqui, né? Mas eu quero me concentrar aqui, então, a minha pergunta, Marcelo, que eu acho um ponto importante para a gente repercutir aqui, né? Como eu disse no início, o teu testemunho é um testemunho muito forte de mordomia, porque você me contava mais cedo de que você tinha um sucesso, né? Nos negócios. Naquele momento eu entendi que você tinha já um hospital grande, 700 funcionários, só para dar uma ideia de grandeza, que a ideia não é promover, né? Claro, claro. Nada, mas para dar uma ideia da complexidade, um hospital com 700 funcionários, mais contabilidade, mais escritório de advocacia. Tinha um restaurante na época ainda lá nos Estados Unidos, então vivia em 2 países, né? É óbvio que vai dar errado, vai faltar tempo para alguma coisa, né? E certamente aí, como é muito comum, a família fica prejudicada, né? Porque a gente fica ali naquela coisa do workaholic, o negócio precisa de mim, e quando o negócio dá certo, a gente quer que dá mais certo ainda. Isso. E invariavelmente, se não é cristão, a família fica em segundo lugar. E deixa eu só fazer uma pausa aqui, e eu creio que seja uma direção mesmo aí do Espírito Santo. Fica aqui um ponto de atenção e um corte para o seu coração. Se você é cristão e a sua família não ocupa um tempo e um papel protagonista na sua agenda, já precisa começar por aí corrigir, né? Porque primeiro Deus, em primeiro lugar, né? Que dele procede todas as coisas, a família e o dinheiro. Eu conheci um rapaz, ficamos amigos, muçulmano, e ele tinha uma frase muito curiosa, ele falou assim, dinheiro
é um sinal de mais ou de menos na conta, né? Sim. Dizendo que o nosso coração não pode estar naquilo. Mas voltando aqui à sua história, então você estava ali no auge do sucesso do ponto de vista humano, material, empresarial, né? Vários negócios bombando, crescendo pra caramba, mas faltava alguma coisa. Conta um pouquinho desse recorte, porque eu achei ele muito rico aí para nossa até audiência. Contextualizando, né? Eu só falo um pouquinho daquela questão lá de trás. Uma outra coisa que me marcou foi que eu tive um amigo, aos 16 anos, que se converteu. E eu achei aquilo muito, a galera toda brincando com ele, essa coisa toda, né? Mas te marcou. Isso me marcou. E aí vamos pro... Eu decidi fazer direito. Eu gostava, mas não tinha certeza que se era aquilo mesmo que eu queria. Mas eu sempre fui de planejar, sabe, Eduardo? E eu pensei, nossa, meu pai é médico, minha mãe é professora, como que eu vou conseguir meus clientes, né? E eu pensei em fazer história, até porque eu gostava também, mas muito com a intenção dos meus alunos de história serem meus primeiros clientes no direito. Então era uma estratégia ali. Foi uma estratégia. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a dar aula no primeiro e segundo período da faculdade de História. E aí, na faculdade de Direito, eu já era muito próximo dos professores. E eles sabiam que eu dava aula. Então, quando eles tinham problema de falta, eles me colocavam para substituí-los. Então, eu já me formei em Direito dando aula em faculdade de Direito, né? E aí eu sentia que quanto mais aula eu dava, mais clientes eu tinha, até que chegou no momento que eu dava aula todos os dias de manhã e todos os dias à noite, né? E aí eu fui avançando até que eu comecei a advogar para um grupo hospitalar em que o dono dele estava me devendo um valor e ele comprou um hospital grande na Ilha do Governador. E esse hospital grande tinha um hospital menor, né? E aí falou, se eu te passar esse hospital menor, né, você fica quite, né, a nossa dívida. Ou seja, o pagamento de uma dívida, um novo negócio, Verdade. que não tinha nada a ver naquele momento com esse negócio. Eu chamei meu pai, né, e um outro amigo que eram médicos e a gente começou a empreender nessa área hospitalar. E a gente foi aprendendo até que eu comprei um hospital grande, esse era só meu, o AMIU, né? E esse era em Jacarepaguá, tinha 400 partos por mês. Uau! Então é muita coisa, né? Você imaginar que nascia no seu hospital 400 crianças, né? A gente tinha 20 leitos de UTI neonatal e fomos avançando com o escritório, com o hospital. Eu acabei adquirindo também uma clínica de imagem no Grajaú e uma farmácia Ou seja, uma coisa acaba puxando a outra, que tem a ver com o ecossistema de saúde, né? Uma farmácia lá em Niterói. E minha família, né? Quando eu digo minha família, é eu, minha esposa e meus filhos, em função dos meus filhos quererem ter uma experiência no exterior, nós acabamos comprando um apartamento na Flórida, em Coconut Creek. E em seguida a gente decidiu morar lá, né? Mas para morar eu tinha que ter green card e o meu advogado sugeriu abrir um negócio. Aí eu comprei um restaurante na College com 71 em Miami Beach, um restaurante que já funcionava há 14 anos, um restaurante brasileiro, chamado Little Brasil. E aí a minha família ficou morando na Flórida, em Sunny Isles, perto de Miami Beach. E eu ficava 15 dias no Brasil e 15 dias nos Estados Unidos, né? Tragédia anunciada aí, tragédia anunciada. A Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. Não subsiste, né? É verdade, é verdade. E aí eu comecei a ficar 15, uma ponte aérea praticamente, né? Isso durou 6 anos. Assim, uau, foi tempo, longa, né? Para sua esposa deve ter sido mais longa ainda, né? Exatamente. E você estava aqui no Brasil, aceleradíssimo, ela já estava numa outra velocidade lá, com certeza. Exatamente. E é isso que eu falo. Eu tinha 750 funcionários aqui e 100 funcionários nos Estados Unidos, né? Porque acabou virando 3 restaurantes. Um em Miami Beach, outro em Hollywood, ali do lado de Aventura, e outro lá em Boca Raton. Então, isso aí, eu ia subindo, né? Isso. E em função disso, eu ficava, quando estava nos Estados Unidos, ficava o tempo todo no telefone para ver como estavam os hospitais, né? E até que, num dado momento,
eu estava muito, como que eu posso dizer, frustrado. Não porque os negócios tinham dado errado, mas porque os negócios tinham dado certo e eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. E meu irmão, ele já era cristão, ele é médico, né? E tem uma história de conversão muito bonita. Lá em casa, a gente, não posso dizer que a gente era ateu, Eduardo, mas a gente acreditava num Deus, né? Mas não se aprofundava em nada. Deus nem era comentado exatamente no almoço, no jantar, na hora de dormir. A gente não tinha muito esse assunto em casa. E meu irmão, ele se converteu há 15 anos antes do que eu, né? Eu tenho 7, ele se converteu há bastante tempo. E aí ele falou para mim, cara, você precisa se converter, você precisa conhecer a Jesus, né? E eu confesso para você que parece que era uma terra deserta e caiu um pouquinho d'água, né? Suga. E quando ele falou isso, eu realmente eu mergulhei. Eu não botei o pé, nem fui entrando devagarinho, eu mergulhei e eu me converti. No início há toda uma desconfiança, aquelas pessoas que te cercam, né? Sim. Eu decidi sair da área hospitalar porque você não se cura onde você adoeceu. Eu entendi dessa forma, que eu precisava empreender, mas não mais aonde eu estava. Você vendeu o hospital? Vendi o meu hospital, que era só meu, eu vendi para a Intermédica Notre Dame. E os outros eram do meu pai e ele continuou, né? E, em função disso... Mas tem uma coisa que eu queria jogar um pouco de luz, ainda segura um pouquinho aí, sobre essa questão e o testemunho do hospital, né? Muitas pessoas acreditam, né, Marcelo, que quando a gente aceita Jesus, vai dar tudo certo e da noite para o dia as coisas vão ficar incríveis. Mas aceitar Jesus é muito mais sobre renúncia do que ganhar, né? Óbvio que você ganha literalmente, não tem esforço nenhum humano, você ganha a salvação, a eternidade. Mas uma conversão que a gente pode colocar dentro do conceito de genuína é muito mais sobre entrega, sobre perder. Verdade. E aí eu quero exatamente jogar a luz sobre esse ponto, porque o conceito de mordomia se você fala Deus é o dono da parada, tem coisas que, como você colocou aqui, contamina. Sim. Né? Então, você vai ter que tomar decisões difíceis, duras, e às vezes decisões de fechar negócios. É verdade. Né? Como você está citando. Eu me lembro de uma oportunidade, Marcelo, que eu aconselhei um empresário, e ele dizia o seguinte, o conflito dele era, como de muitos empresários, tributário. Só que o negócio dele não deixava margem nenhuma, era muito apertado, e estava sobre alguns pilares também ali de conchavos, de favorecimento e tal. Então era muito... Ele ganhava bem, mas num cenário de correção, a margem ia desaparecer, né? Não pagava imposto, pagava propina, uma série de questões. E ele me disse, com lágrimas mesmo, assim, com muita sinceridade, ele falou assim, Edu, se eu for, como eu brinquei aqui inicialmente, né? Se o CNPJ fosse converter também, eu vou quebrar. E eu falei assim, mas Deus tem o melhor para você. E Deus não está amarrado ao seu CNPJ. Sim. Né? Então, pergunta para Deus o que você precisa fazer dentro desse novo negócio, ou se ele tem um outro negócio para você. No caso dele era um negócio só. O seu você tinha ainda, não deve ter sido fácil, né? Cortar e tirar da operação um negócio, imagino que lucrativo, né? Pujante, mas no caso dele era um único negócio. E ele voltou depois de um tempo, e foi um tempo considerado 3 meses. Ele falou assim, Deus me mostrou um negócio que eu comecei a investir, começou a dar os primeiros passos. E ele falou assim, tudo bem se eu fechar só a hora que tiver, né, dando resultado? Eu falei, cara, é você e Deus. Se Deus te deu uma coisa nova, Ele vai fazer prosperar do jeito dele, no tempo dele. Encontrei essa mesma pessoa 5 anos, estava super bem.
Já tinha aberto filiais, ajudou familiares que tinham dificuldade financeira, e ele disse que a coisa mais alegre no processo de conversão dele, depois de aceitar Jesus, foi ter fechado um negócio que para ele era a vida dele, né? Que ele inclusive tinha herdado do pai. Olha que loucura. Imagina. Né? Você encerrar uma operação que você herdou do seu pai, tem toda uma história afetiva envolvida. Mas voltando ao seu caso aí, você foi firme ali no seu conceito de mordomia dos negócios e falou, esse aqui não combina com a minha conversão, foi isso? Sim, naquele momento eu entendi que não fazia nenhum sentido eu continuar com o hospital e com pessoas que me cercavam, né? Eu, inclusive, Eduardo, assim que eu me converti, eu falei, o hospital não é para convertido, né? Hoje eu penso diferente, eu penso que se eu tivesse o hospital, eu ia ver o sobrenatural de Deus ali, naquela empresa, e o que eu fazia, o que eu cedia, eu não iria ceder nem fazer, né? Mas, ia ser um testemunho. Ia ser um testemunho. Eu ajudei muita gente, fiz muito parto de graça, mas eu faria muito mais, seria um instrumento imenso na minha mão hoje, né? Muito legal essa visão, Marcelo. Se eu tivesse o hospital hoje, né? Mas aquele momento era importante. Naquele momento não. Questão até de maturidade espiritual. É verdade. Pessoas que me cercavam, ambiente, né, não fazia sentido para mim me manter ali. E aí eu entendi que, como você falou, né, a Bíblia fala que os filhos são presentes de Deus para a gente, né? Isso está em Provérbios. E a esposa e você é um só. Então eu vi que não havia nenhum sentido eu ficar um dia sem estar com minha família, né? Essa questão de 15 lá, 15 aqui. Então eu voltei para os Estados Unidos e falei com minha esposa, vamos escolher ficar aqui ou no Brasil, mas eu não vou mais ficar nessa viagem, né? Até porque eu entendi que eu quero caminhar com Jesus. E você estava quebrando o princípio da unidade, né? Da unidade, casal, né? Exatamente. E aí a gente decidiu voltar para o Brasil por inúmeros motivos e muito mais pela família, né? A gente queria que os nossos filhos tivessem a relação com os avós, essa coisa toda. E eu vendi tudo nos Estados Unidos, vendi os 3 restaurantes, vendi meu apartamento e voltamos para o Brasil. E a grande angústia é que, embora eu tenha vendido o hospital, embora eu tenha vendido o restaurante, estava com recursos, mas a gente entendia que o nosso escritório não era capaz de manter a nossa vida, né? O colégio das crianças, essa coisa toda, né? E aí quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei 6 meses, né? Só lendo a Bíblia, escutando pregação. Eu lá em casa eu tenho um sótão, que é o meu escritório, e eu não saía ali do sótão. Eu me vestia todo, me arrumava, sentava na minha mesa e botava a pregação, parava, ia na Bíblia, sublinhava. E eu fiquei assim 6 meses, até eu senti que realmente eu tinha feito uma metanoia empresarial, né? Legal, isso nos meus princípios empresariais, nos princípios de relação com as pessoas. E eu tinha uma forma de liderar que eu hoje considero muito errada, eu tinha uma forma de agir com as pessoas que eu considero muito errada. Enfim, eu precisava desse tempo. Então eu fiquei 6 meses realmente só lendo a Bíblia, escutando pregação, servindo muito na igreja, eu servi em todas as áreas da igreja, até que eu voltei a empreender. Agora, uma coisa interessante é que antes de eu voltar a empreender, eu fiz um exercício, né? Falei, Senhor, qual é o meu propósito? E aí eu escrevi 7 linhas, aí eu fui resumindo para 4 linhas. Como um bom estrategista, né? Para 3 linhas, e aí até 2 linhas e eu entendi ali o meu propósito, né? E eu falei, a minha empresa tem que ter esse meu propósito. Eu costumo dizer que Deus trabalha em você para trabalhar através de você. Né? Fato, uma boa frase. Então, Deus trabalhou muito em mim naqueles 6 meses e eu senti que eu estava pronto para deixar que Deus trabalhasse através de mim, né? E aí quando eu escrevi esse propósito, eu vi que meu propósito era conectar pessoas, me conectar e conectar pessoas, ajudar pessoas, né? Principalmente com a minha história, né? E glorificar Deus e priorizar a família, né? Obviamente eu falei assim para combinar melhor, mas primeiro glorificar Deus, servir minha família
conectar pessoas e ajudar legados. Né? Construir legados. Construir legados. Mas ajudar pessoas a construir legados, né? Sim. E aí, quando eu fui para a empresa, então, assim, nesse meu propósito, eu tinha avançado muito no estar em comunhão com Deus, né? Eu estava ali, me cerquei de bons amigos, eu mudei bastante isso. o meu ciclo de amizade. E aí eu estava me dedicando muito à minha família, muito. Eu perdi manhãs com meu filho conversando, noites com minha esposa conversando. Ou investindo, né? Sim. Na relação com eles. A gente viajou muito, porque a gente estava vindo dos Estados Unidos, né? Fui para a Amazônia, fui para o Pantanal, fui para o Nordeste, fui para Gramado, que eles foram para os Estados Unidos muito cedo. Mas eu investi muito na minha família. E aí eu comecei a pensar agora no meu negócio, né? No meu negócio, sentia que eu tinha essa base de conexão com pessoas, né? E conectar pessoas com outras pessoas e realmente ajudar. E aí, eu que tinha ali uma advocacia e uma contabilidade, eu comecei a avançar nisso, pegar pequenos, médios, grandes empresários, e até que eu decidi também, muitos tinham uma dor de financeira, e a gente decidiu abrir BPO financeiro. Outros tinham problemas com seus imóveis, que o inquilino não pagava, a gente decidiu abrir uma administração de imóveis. E aí isso daí foi construindo o ecossistema. Todo Acho que é o que eu falei um pouco mais cedo, né, Marcelo? Importante também repercutir isso. Não só por dificuldade, mas por entender que existem muitas oportunidades que às vezes a gente está só olhando ali para o by the book do dia. Sim. E tem um monte de oportunidades à volta ali e a gente não percebe, né? Não, é verdade. E aí, Eduardo, uma coisa muito interessante que eu senti aí, que na época um amigo meu falou assim, cara, o dinheiro tem uma linguagem. Assim como nos Estados Unidos tem uma linguagem, no Brasil tem uma linguagem, o dinheiro também tem uma linguagem, que é a linguagem da borboleta. Se você for buscar a borboleta, dificilmente você vai pegar a borboleta. Mas você construir um bom jardim, um belo jardim, vai encher de borboleta e você consegue pegar a borboleta. Interessante analogia. E aí eu pensava muito nisso. Eu falei, cara, tem que construir um ecossistema que realmente apoia. Sim. Né? E se essa empresa é de Deus, eu tenho, assim, muita gente ficava me perguntando, um dia um amigo falou, pô, eu vi você cuidando daquele cliente, eu falei, pô, o cara está ganhando muito pouco para fazer aquilo. Mas não se trata do valor, se trata do jardim. Né? Boa, se trata do jardim. Bom ponto, sem dúvida. Então, eu me preocupei muito com o jardim. Sabe quando a gente vendeu o hospital, era uma preocupação grande da minha esposa, como que a gente vai sobreviver do escritório? O escritório não dava o suficiente. Mas a gente se preocupou muito com o jardim. Quando eu vi, estava cheio de borboleta e a gente estava vivendo do escritório. Que legal. Então, isso foi uma coisa que me marcou bastante. A minha esposa ficou realmente agoniada, né, com essa mudança, eu também, mas a gente viveu e aí eu senti claramente que Deus tinha plantado no meu coração uma semente que era para eu focar no trabalho com o empresário. Por quê? Se você me perguntar, por que você não se converteu antes? Porque ninguém me chamou à conversão, né? Olha aí, é uma oportunidade boa para a gente pensar. A primeira tela que eu fui foi em Brasília. Eu vi uma história, não sei se eu peguei ela pela metade, mas tinha sido feito um estudo. Qual classe social o evangelho menos chegava, né? E aí parece que eles fizeram um estudo e que nos ribeirinhos da Amazônia chegava até com uma certa facilidade. Eu já fiz missão na Amazônia. A gente andou 3 horas para dentro do rio, lá na Amazônia, Rio Amazonas, né? E a gente chegou na casa de um ribeirinho e falei, aqui esse cara não conhece Jesus. Quando eu entrei na casa dele, tinha 8 Bíblias. Uau, porque era muito visitado. Muito visitado. Sim. Meu irmão é batista, ele faz muita missão no Nordeste, e ele fala a mesma coisa. Eu já trabalhei com o pessoal de rua lá na igreja, a gente chegava, todos conheciam, sabiam cantar até a música, os louvores, melhor do que a gente. Então, veja, e aí no Tela de Brasília, eu me lembro de falar assim, ó, nesse estudo se entendeu que a classe que o evangelho menos chega é a classe empresarial.
Então, se você quer fazer missão, é melhor você ficar no Rio, em São Paulo, do que você ir para a Amazônia ou para o Nordeste, né? Sim. Então, isso me marcou, né? Isso me marcou. Então, eu senti logo no início da minha conversão que Deus plantou a semente no meu coração de trabalhar com empresário. Essa foi E aí, quando eu comecei a trabalhar com empresário na minha igreja não tinha ministério de empresários. E pedi para o pastor, né, para a gente criar um ministério de empresários, porque eu sentia que o empresário chegava na igreja e as pessoas entendiam que ele era um cara muito forte, né? E via de regra, eu percebia que alguns até evitavam de falar que eram empresários, eles sentavam lá atrás. Por que você acha que ele evitava de falar que era empresário? Por uma questão de tentar se proteger? Qual que você acha que era? Se proteger e ele sentir, eu acho que o empresário sente que chega da igreja, os membros entendem que ele é empresário, que ele é uma pessoa forte, já chama para ele ajudar aqui, ajudar ali, ajudar no telão de LED. Vê como caixa eletrônica. Vê como caixa eletrônica, assim, e essa é uma realidade, né? Eu me lembro que é assim que eu cheguei e as pessoas começam a perguntar a sua história, e eu falei que tive no hospital, tem uma associação aqui que a gente ajuda, você não quer participar? E eu costumo comparar muito com aquela parábola do bom samaritano, né? Em que uma pessoa estava saindo, aliás, Jesus estava ensinando, e aí um perito da lei pergunta para Jesus: Senhor, o que eu faço para ganhar a vida eterna, né? E Jesus fala: pô, você não sabe? O que está escrito na lei? Ele fala: está escrito na lei, ame, né, o seu Senhor, né, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E aí ele perguntou: Senhor, mas quem é o próximo? Aí Jesus gostava muito de parábolas. Jesus falou: olha, vou contar uma parábola aqui. Tinha uma pessoa saindo de Jerusalém em direção a Jericó, descendo de Jerusalém a Jericó. E engraçado, Eduardo, que eu já estive em Israel, e uma coisa que me ajudou muito nessa viagem é que a gente consegue perceber os cenários, né? Sim. E eu me lembro que eu estava saindo de Jerusalém para Jericó no ônibus de turismo, né? E era uma descida, porque Jerusalém está a 700 metros do nível do mar, alto, né? No alto. Isso. E Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar, lá na região do Mar Morto, no deserto da Judéia, né? E aí meu ônibus estava descendo, e a gente viu alguns beduínos, né? Ali naquela região. E isso me marcou o caminho de Jerusalém para Jericó. Mas Jesus fala que nesse caminho, uma pessoa estava descendo e era considerado um caminho muito perigoso. E essa pessoa foi assaltada. E levaram tudo dele e a pessoa ficou ali na estrada muito ferida. E que aí passou um samaritano e passou para o outro lado da estrada e não ajudou. Depois passou um levita que também não ajudou. Passou um samaritano, passou um sacerdote. Isso. Né? Não ajudou. Depois passou um levita que também não ajudou. Até que passou um samaritano e botou ele ali no jegue, e levou para uma hospedaria e cuidou dele e pagou pelos cuidados dele. E o samaritano naquela época havia muito preconceito, né? Eram considerados até hereges. Sim. Enfim. E aí Jesus pergunta para ele: quem é o seu próximo? E ele falou: realmente, o próximo é o samaritano. Sim. Né? O que eu quero dizer com isso? Que próximo não é uma categoria geográfica, nem étnica, nem religiosa. Próximo é uma pessoa que está preocupada com o seu... com o outro, né? O próximo é aquela pessoa que não está preocupado só... O amor não está preocupado só no limite, ele quer romper limites, né? E aí você vê que o samaritano foi considerado o seu próximo, né? E isso me chamou muita atenção porque às vezes o empresário chega assim com essas feridas na igreja e a gente
parece que nós somos o sacerdócio ou o levita, passamos por essa ferida passando por, e não damos a mínima, né? Sim. E aí o empresário, ele fica ali, como eu estava, doido por uma palavra, e a igreja ela não pode ser um poço em que o empresário cava para beber um pouquinho de água. A empresa ela tem que ser realmente um oásis em que o empresário vai se saciar, vai conhecer Jesus, vai entender o que é viver em dependência, na dependência de Jesus, para que ele possa ter alegria e que ele possa alcançar mais pessoas. Sim. Com relação a essa questão de independência, eu tenho um pastor amigo, pastor Pedro Estrela, ele costuma dizer o seguinte, o mundo você fala, se diz muita palavra, independência ou morte. No reino de Deus, independência é morte. Sim. E a morte para qualquer um, Eduardo, inclusive para o empresário. Sim. Né? E como é que você acha que resolve isso, Marcelo? Como é que a gente endereça esse problema? Eu digo isso porque a gente tem aqui dentro da Rede Tela e da nossa audiência muitos pastores que são empresários ou empresários que também são pastores. Como é que você endereça essa dificuldade aí do empresário cristão dentro do ambiente igreja, né? Sem, naturalmente, nosso papel não é criticar a instituição, de forma alguma, mas como que a gente junto pensa e mitiga essa dor. Você vê que o pastor, ele é pastor, né? Ele está acostumado, muitas vezes, com aqueles problemas domésticos do pastoreio, que é a briga de casal, né? E o desemprego. E aí ele dá as palavras do fim de semana, do domingo, muito em função disso, Sim. né? Eu creio. E muitas vezes isso não fala com o empresário. Muitas vezes isso aí fala em alguns pontos, evidentemente, mas o empresário, eu costumo dizer que ele sente cheiro de empresário, né? Ele quer escutar... Assim como pastor tem cheiro de ovelha. De ovelha, sim, verdade. Sem dúvida nenhuma. E aí, muitas vezes, a pregação domingo demora um pouquinho para tracionar o empresário. Isso aconteceu comigo, eu só fui tracionar do quarto, quinto culto. Às vezes a gente se acha meio estranho, mas tá tudo bem, é assim que funciona. Exatamente. E grande parte das igrejas, elas têm até ministérios por empreendedor, mas são ministérios que têm muito uma função evangelística. Por isso que eu acho que o TELA, quando é um ministério adenominacional, é importantíssimo, porque é um ambiente que o empresário ele tem para falar da sua fé, para falar da fé nos seus negócios e para principalmente explicar para um outro que está chegando que a gente tem que viver esse princípio da mordomia, né? Que é esse princípio da mordomia que de fato vai fazer a diferença dos nossos negócios. Por quê? Questão prática, né, Marcelo? Sem dúvida nenhuma, um empresário que entende as heranças que Deus tem para ele, ele passa a viver o sobrenatural de forma natural, né? Sim. O que acontece é que há uma dificuldade muito grande para o empresário levar o domingo para a segunda. Porque na segunda ele acha que não vai viver aquele sobrenatural. Ele está no domingo, e no domingo ele se reconciliou com a esposa falou algo que ele achou que não ia acontecer, então ele vai lá na frente, levanta a mão e fala, nossa, eu estou vivendo sobrenatural aqui no domingo. Mas ele não consegue levar essa atmosfera para a sua empresa na segunda-feira. Verdade. Né? E aí quando ele entende realmente que não tem nada a ver com ele, né? Tem a ver com Deus, que sua empresa também é dom de Deus para a vida dele, então ele começa também a exercer o sobrenatural ali nos próprios negócios. Você está falando de mudança de perspectiva, né? Sim. E você tem uma frase que diz que visão gera inspiração, certo? Sim. E história gera autoridade. Sim. O quanto que essa frase ela sustenta a sua visão de empreendedorismo? Quanto que você acha que o empresário, como um empresário que serve outros empresários, que treina, que abençoa, que quer cuidar, o quanto que você vê que o empresário cristão brasileiro tem essa deficiência inspiracional e também de profundidade com relação à autoridade? Então, na realidade, hoje com a internet, a gente ouve muita coisa, né? A gente vê muita gente falando de autoridade sem ter história, né? Sim, fato. E não que ela não possa falar, mas ela teria que falar de visão para inspirar pessoas. Mas às vezes ela quer falar de autoridade, né? Autoridade você ganha com a sua história, né?
Então, veja, e o empresário, hoje, é aquele que tem visão e autoridade. Essa é a realidade, né? Então, você vê a visão, você pensa só, a visão com valores cristãos, né, de amor, de servir, de excelência, ela inspira qualquer um. Sim. Né? O próprio funcionário ele não vai nem mais trabalhar por salário, porque ele está ali inspirado. Sim, né? O nível de engajamento é outro. Sem dúvida nenhuma. A gente quando teve a coragem, né, e nessa maturidade, crescendo, e a gente falou, não, nós somos sim uma empresa confessionária, eu sempre tive dificuldade, Eduardo, de colocar a cultura na minha empresa. E ela veio de forma natural. Hoje, até quem não é cristão na empresa, ele entende a cultura da empresa e sabe exatamente qual é a palavra da empresa. Ele vai Isso tratar... é muito importante da parte do empresário. Estamos aqui falando de ajustar a visão do empresário, né? Que o líder, que é o fundador, ele é responsável por implantar mesmo essa cultura. Essa cultura. Né? E isso vai ser decisivo para o negócio. Sendo... Não que você faça isso por causa do negócio, mas com a consciência de que isso vai impactar o negócio. Sem dúvida nenhuma. E a gente que tem o DNA de Cristo, como que a gente vai tocar um negócio sem mostrar o nosso DNA, né? Sim. Então, assim, aí você fala, ó, essa empresa é de Deus, né? E aí o teu negócio muda, porque o seu jardim passa a ser muito bem tratado. Sim. Não só por você como jardineiro, mas você ganha uma série de jardineiros, né? Outros irmãos e o favor de Deus. E o favor de Deus, sem dúvida nenhuma, que as pessoas começam a entender que aquilo ali é para Cristo. E as pessoas começam a entender por que aquele tratamento, né? Então, agora, isso eu estou falando, mas eu também não quero dizer que o empresário não precisa ali se qualificar, né? Porque senão... Rapaz, esse é um assunto, não vou dizer polêmico, mas é recorrente a discussão, pelo menos, né? Como, Marcelo, nas oportunidades que eu tenho de aconselhar, eu vejo empresários despreparados, né? Colocando na caixinha do espiritual. Sim, sem dúvida. E de uma forma, às vezes, sincera, esperando uma intervenção divina. Verdade. Né? E a dificuldade, a dureza de se dizer, rapaz, é tão simples quanto Deus só vai começar a agir quando você terminar a sua parte, né? Porque a visão gera inspiração, a história gera autoridade. Você não vai conseguir ter a história se você não fizer esse link, né? Se você não se qualificar. Sim. Né? Eu vejo lá, a gente tem quase 600 empresas que a gente faz a contabilidade. E aí, muitos cristãos, né? E eu vejo, Deus abençoar, a gente vai crescer. Mas você não vê no irmão um planejamento, por exemplo, né? Vontade de se conectar com pessoas, né? Que é muito importante. Verdade. Eu costumo dizer que o progresso... o que barra o progresso? A falta de conhecimento e o ego. Sim. Né? Essas duas coisas barram o progresso. Né? E o ego geralmente é o mais pesado. É o mais pesado. Mas a falta de conhecimento também atrapalha muito. Né? Então, o empresário, ele abre a empresa e aí ele tem essa dificuldade de se qualificar conforme a empresa vai crescendo. Né? E eu costumo dizer lá para vários empresários lá no escritório, e quando você abre uma empresa, e eu dou muito um exemplo de uma pizzaria, né? Normalmente o camarada, ele abre uma pizzaria ali na garagem da casa dele, e eu comparo esse empreendedor com uma bicicleta, né? A bicicleta você olha tudo, você vê o teu pneu, você vê se está vazio, você vê ela freando. E o empresário que está começando com essa pizzaria, ele da mesma forma, ele mexe na massa, ele recebe, ele faz até a entrega, vê o teu financeiro. Mas depois quando ele cresce, né, e abre uma filial, abre uma pizzaria de fato, né, e de repente até mais uma filial, eu costumo dizer que ele já está num carro, né? E no carro, ele precisa saber apertar alguns botões. Sim, ler, é um pouquinho mais complexo. É verdade. Ler alguns parâmetros ali do carro. Sim. O pneu ele não consegue mais tocar, o combustível ele tem que entender se está cheio, se está vazio o tanque, a seta mesmo, às vezes não consegue botar o braço para fora.
E aí começa a ocorrer o primeiro gap, né? Porque o empresário já não começa a se qualificar para dirigir o carro. E aí, digamos que ele vem a crescer mais ainda. Aí vão dizer que ele abriu 11 filiais em 2 estados da federação. Eu costumo dizer que ele está no avião. Esse empreendedor, Eduardo, esse empresário, ele não consegue mais ver a massa da pizza. Ele não consegue mais conversar com os funcionários lá no chão de fábrica. Ou seja, garantir aquele processo, né, num ambiente menor em escala. Né? Esse talvez seja o maior desafio, mais até do que o próprio mercado. Né? É verdade. E esse empreendedor, esse empresário, ele precisa saber ler todos os parâmetros. Né? Que parâmetros são esses? A questão contábil, questões jurídicas, financeiras, BPO, e uma série de outros, de gestão, né, de liderança. E aí ele não se preparou para isso aí. E você vê decisões esdrúxulas, loucas, né? E aí a história, em vez de gerar autoridade, a história acaba gerando um descrédito. Sim, né? Verdade. E é muito difícil. Fato. Olha, falando aqui de dificuldades, né? Como é que você vê hoje o ambiente de desafios dos empresários brasileiros? O Brasil, a gente sabe que não é para fraco, né? Mas com a sua visão técnica como advogado, como contador, como líder de empresários, mas sobretudo como quem serve empresários, o que você mais ouve? Qual que é a dor do empresário? Qual que é a dificuldade dele? Como é que você acredita que vence esses problemas, essas oposições, que elas muitas vezes estão dentro da cabeça do empresário, mas muitas vezes elas existem de fato, né? Sim. Um amigo meu, ele fala o seguinte: o maior adversário do empresário brasileiro não é o seu concorrente, é o próprio governo, né? Sim, isso o sócio majoritário ele do mal, né? É verdade, E aí só tem retirada e dificuldade, obstáculo. Sem dúvida. E aí eu vou te dar alguns parâmetros, né? Você vê que hoje em dia está muito moda se falar do Paraguai, né? Hoje mesmo tem uma notícia aí sobre o Paraguai, que os Estados Unidos têm dado um valor imenso ao Paraguai, enfim. Paraguai, só para pôr aqui em perspectiva, como uma alternativa operacional ou de triangulação tributária, né? Tem aí alguns arranjos, mas isso é muito frágil, não é, Marcelo? Não, isso é muito frágil, mas eu não vou nem falar com relação a essa triangulação, né? Eu quero falar até do país Paraguai, né? Você sabe que o Paraguai se envolveu na guerra com o Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai, e pasme, 80% da população adulta de homens no Paraguai foram mortas na Guerra do Paraguai, né? Não foi 50, 40, foi 80, e tem até autores que defendem que foram 90% da população masculina adulta do Paraguai foi morta, né, nesse combate. É muita gente, né? Pois bem, esse país teve que começar quase que do zero, né? Você veja só uma coisa, você hoje, um empresário paraguaio, ele quer importar uma máquina, né? A máquina, quando a gente fala, é para a indústria, né? E você sabe que o custo da indústria, ele vai ser refletido no comércio, né? Total, é uma cadeia, né? E aí, o que o empresário paraguaio paga de imposto de importação dessa máquina? Hoje é 0%. Mas espera aí, 0% para trazer via Paraguai, deixando o Paraguai como um ponto de passagem? Não, eu estou comparando o empresário paraguaio com o empresário brasileiro. Né? Tá bom, perfeito. Então o empresário paraguaio, ele compra uma máquina por 10 mil e paga 10 mil reais. O empresário brasileiro, ele compra uma máquina por 10 mil. Aí ele vai pagar 16% de imposto de importação. Aí começa a jornada, né? O desespero. Depois, veja bem, ele vai pagar 6% de IPI. Depois ele vai pagar 20% de ICMS, é um estado 18. Depois ele vai pagar 9,25% de COFINS e PIS e COFINS. No frigir dos ovos, essa máquina vai custar para ele 53% a mais. No mínimo. No mínimo, Dependendo ali do ramo de atuação, pode ser. Fazendo o cálculo, essa máquina custaria 10 mil reais, vai sair para o empresário brasileiro R$ 16.300.
Ou seja, quando você compara o empresário paraguaio com o empresário brasileiro, e quando você olha a história dos países, né? Ou seja, nós teríamos muito mais oportunidade de buscarmos uma legislação mais coerente. Sem dúvida. Agora, veja você, quando você vai para a questão trabalhista, né? Vou botar também R$3.000, né? Um empresário paraguaio e um empresário brasileiro. O empresário paraguaio, quando ele contrata uma pessoa por R$3.000, que lá é 4.090 guaranis, ele vai pagar R$3.300, ele vai pagar 10% de imposto, né? O empresário brasileiro, quando ele contrata alguém por R$3.000, ele vai pagar R$4.200. Ou seja, então esse mesmo empresário que está pagando aquela quantidade enorme no maquinário e pagando esse valor astronômico aí para um empregado, é difícil dele empreender. É muito difícil. Quando você vai olhar o lado do empregado, né? Você fala, pô, então o empregado está bem. Não. O empregado paraguaio, quando ele é contratado por R$3.000, ele ganha R$3.000. Ele recebe 3 mil. Ele recebe R$3.000. O funcionário brasileiro, quando ele é contratado por R$3.000, ele recebe R$2.692. É uma loucura. E custa 16, 17 mil para o empregador. Né? Então você vê que esse custo... É uma loucura. Perde todo mundo. Perde o empregado e principalmente perde o empregador. Né? Então você vê que empreender no Brasil já é um desafio ainda muito maior do que empreender no vizinho próximo aqui. Sim. Num país quase que vizinho. vira uma concorrência desleal, né? Quase. E num país vizinho que passou por uma guerra, que exterminou grande parte da população. Então, veja, não estou nem comparando países da Europa, nem comparando com um país da América do Norte, estou comparando com um país aqui da América do Sul. Né? Ou seja, empreender, aí você começa a ver essa fuga de empresários para o Paraguai. Lá atrás, quando eu fui morar, por exemplo, nos Estados Unidos, havia muita discussão e muita gente falava que a gente perdia bons empresários para os Estados Unidos e para a Europa. Hoje a gente já está perdendo bons empresários para o Paraguai. Pasme, né? Que situação. Bons empresários para o Paraguai. Né? Isso é muito difícil de você aceitar. Assimilar mesmo. Assimilar. Então, assim, e nesse contexto, a gente vem, quando eu entendi ali o meu propósito, um propósito até de ajudar, veja, se primeiro você não tiver uma boa assessoria e você também não não buscar conhecimento, num país com essa carga tributária, é muito difícil, digamos até impossível de se empreender. A depender da formação de curso, de quanto a pessoa entende esse processo todo, né, ela vai estar pagando para trabalhar se ela não entender. Sem dúvida nenhuma. Esses bastidores. Como líder de empresários e alguém com essa visão servidora, né? Nós nos conhecemos, só para citar aqui e referenciar, num treinamento chamado Lead Like Jesus, né? É verdade. Liderando como Jesus, que tem a ver com liderança servidora. Então você tem, aí depois da sua conversão, entendido que o teu chamado é para servir e abençoar empresários, né? Servindo eles. Mas você disse que também não é fácil porque é muito comum que você dê o nome de pecado da presunção. Sim. Como falha aí para o desenvolvimento dos negócios. Comenta um pouquinho o que você entende como pecado da presunção. Não, eu falei o pecado da presunção sendo aquele empresário justamente que ele quer empreender sem a devida qualificação, né? Ok. Então está dentro desse tema de qualificação. Né? E que eu falei, eu até fiz o link com aquela questão de Jesus 40 dias, passando 40 dias no deserto, né? Porque eu entendo que realmente é você testar muito a Deus, empreender sem se qualificar, ainda mais nessa realidade de hoje, né? Estamos caminhando para o final aqui, Marcelo, olhar para a câmera aqui, o Marcelo está com um desafio novo, né? Está quase sem, está tudo muito tranquilo, né, Marcelo? Sim. Então, o Marcelo assumiu recentemente um desafio novo, um grande desafio ainda dentro desse conceito de visão servidora. Verdade. Que é ser líder do Tela Núcleo do Rio de Janeiro, né? Então, para você que não conhece ainda, a gente convida você
entra no site redetela.com.br. Existem várias capitais do Brasil. Qual que é o objetivo? É fortalecer essa comunidade de empresários cristãos e dizer você não precisa estar sozinho, gerar de alguma forma insights, capacitação, sites como, por exemplo, inspiradoras, histórias inspiradoras como do podcast, enfim, um ecossistema mesmo onde a gente pode trocar experiências, trocar ideias, receber mentoria, poder mentorear, tudo isso eu costumo dizer de graça e com graça. Então, fica aqui o meu convite para você conhecer um pouco mais da Redetela, mas queria que você olhasse para a sua câmera aqui, Marcelo, e fizesse um convite para os teus conterrâneos cariocas. É verdade. Empresários que costumam, né? É muito comum a gente ouvir, mas empreender é um ato solitário. Não é para ser. Não precisa ser. Ou não deve ser. Você do Rio de Janeiro, do Leme ao Pontal, né? Diria o Timaya. Como diria o Timaya. Vocês estão convidados para... A gente tem uma reunião mensal do Tela, ali na Barra da Tijuca, no Dimensio. Então, vocês estão super convidados. A gente aqui do Tela, a gente entende que o empreendedor não é um lobo solitário, mas que o empreendedor sozinho, ele é presa fácil para o inimigo. Então, já ouvi essa frase aqui no Tela e passei a replicar. Meu pastor, ele diz o seguinte, que a partir do momento que você ouve a frase, ela passa a ser sua também. Então, eu me apoderei dessa frase. Se incorporou. Eu incorporei essa frase ao meu dia a dia. O empreendedor é presa fácil, assim, com o inimigo, quando ele anda sozinho. Então, você está super convidado a participar das nossas atividades, dos nossos encontros mensais. E esse ano a gente vai ter no Rio um encontro regional, Eduardo. Que bacana. Deve ser lá para o mês de maio e abril. Agora, uma curiosidade aqui, já que você citou o Timaya aí, né? Os extremos são o Leme e o Pontal, ou tem outras cidades, outras regiões aí, ou é só uma licença poética? Na realidade, o que ele fala ali do Leme ao Pontal é a praia, né? Ok. Porque o Rio de Janeiro, o último bairro é Santa Cruz, né? Que vai fazer divisa com Itaguaí. E aqui é o centro da cidade, faz divisa ali com Niterói, né? Mas quando ele fala do Leme ao Pontal, ele está falando todo o trecho de praia. Né? Orla Marítima. Da Orla Marítima, que dá para você... Então, a primeira praia é o Leme. É o Leme, E o Pontal mais ao sul. Mais ao sul, isso aí. Então, muito bom. Então, do Leme ao Pontal, você está convidado. Para participar da Redetela. Caminhando para o final aqui, temos algumas perguntas clássicas e hoje, especialmente, vou adicionar uma em sua homenagem aqui, tá bom? Legal. Né? Porque acho que tem tudo a ver com a sua história, vou começar por ela, porque é muito comum e a nossa sociedade, especialmente ocidental, atribui a felicidade ao dinheiro. E você, a gente já disse aqui, né? Dei aí minimamente uma ideia de grandeza, 700 funcionários, empresa internacional, filiais, etc. Então você chegou, podemos dizer que a um topo, a um auge financeiro, mas triste. Sim. Faltando muita coisa, né? Marcelo Guimarães, o que é felicidade para você hoje? Então, Eduardo, eu quando dava aula para graduação, eu falava para os meus alunos o seguinte, que a felicidade são picos, né? Você compra um carro novo, tem aquele pico, você faz uma viagem, começa a namorar uma pessoa nova, no caso deles jovens, né? E que eu acreditava que isso era felicidade, né? E eu fico pensando quanta besteira eu falei naquela época. Porque, na realidade, hoje eu entendo, eu vivo uma felicidade plena que eu nunca pensei que eu conseguiria viver. Né? Não que eu não tenha problemas, né? Mas se eu sinto a presença de Deus nos meus negócios, na minha família, na minha viagem, como eu fiz aqui para falar com você, diariamente, a todo momento, né? Então, felicidade para mim foi saber que eu sou templo do Espírito Santo. Foi entender que eu sou templo do Espírito Santo e viver como templo do Espírito Santo. Muito bom, muito bom. Gostei demais aí dessa tua definição desse conceito. É isso mesmo, né? A gente falava um pouco mais cedo no almoço, costumo dizer que tem ali dentro de cada ser humano um espaço que só Deus ocupa. E é isso aí. E a humanidade vai tentar preencher com dinheiro, com dopamina agora, com tecnologia, internet, rede social, mas não é possível. Caminhando mais um pouquinho aqui,
Livros, né? Livros são importantes. Você podemos dizer que é um cara que investe na área de educação, ainda é professor, né? Que livro que te transformou, a sua cosmovisão mesmo, tirando a Bíblia, que livro que te trouxe um entendimento de reino e você tem, de alguma forma, conseguido aplicar esses conceitos que mudou uma chavinha dentro da sua cabeça do velho mundo? Porque existem boas práticas de negócio, né? Sim, então, não quer dizer que tudo aquilo que é uma boa prática de business, no mundo dos negócios, você tem que jogar fora. Não, você tem que pôr em prática aquilo que faz sentido a um negócio. Mas a cabeça do empresário ela precisa estar moldada segundo, como disse no início, a lente espiritual, sim, a lente do reino, né? Que livro que você recomendaria para a nossa audiência? Então, Eduardo, eu já vi excelentes livros cristãos, assim, que eu fiquei realmente apaixonado. Mas assim, eu estou lendo, acabei de ler agora um livro que me inspirou muito, né? Que é A Cultura da Honra. Muito bom. De Danny Silk, né? Isso, da Bethel Church. Da Bethel Church, da Califórnia, né? Isso. E realmente, ali teve duas coisas que me inspiraram muito. Primeiro, que você não pode esperar nada do que você desonra, né? E a gente reclama muito e acaba desonrando muita coisa, né? Sim, fala demais. Fala demais, isso implica numa questão espiritual. Né, mesmo, né? Essa questão da honra, ela é não só natural, mas ela tem um reflexo muito poderoso no mundo espiritual. Né? E assim, e esse livro me impactou, ele também fala da questão da tristeza de Deus, né? A tristeza de Deus é uma tristeza que te transforma, né? Que você realmente aprende e transforma, não é aquela tristeza que você vai ficar remoendo, né? Uhum. Se você é cristão, está triste, pensando no passado e remoendo aquilo, isso aí não vem de Deus. Está errado. Está errado. Perdoa e vão seguir em frente. E segue em frente. Olhando, como diz o texto bíblico, olhando para o alvo. É verdade. Que é Jesus Cristo, né? Olhando aqui para a sua lente mais uma vez, Marcelo, que conselho você daria hoje para um empresário, deixa o Espírito Santo te usar, ou que está pensando em desistir, ou que está cansado do Brasil, sim, ou que quer empreender, ou que quer largar a CLT? Fica à vontade, esse momento é seu. Então, Eduardo, o conselho que eu gostaria de dar para o empresário é o seguinte: a Bíblia fala em Jeremias que o nosso coração é enganoso. Sim, né? Fato, verdade. A própria Bíblia fala também em 1 Samuel que a gente tem uma visão limitada, né? E em Tiago ela fala que nós somos às vezes enganados pelos nossos desejos, né? Os nossos desejos acabam deturpando a nossa vontade. E o que eu quero dizer? Quando você entende que os teus desejos te afastam às vezes do teu alvo. Quando você entende, tua visão é limitada. E quando você entende, teu coração é enganoso, rapaz, fica fica impossível tomar alguma decisão sem direção de Deus, né? Começando por aí. Então, assim, eu vejo hoje decisões muito loucas, né? Esdrúxulas, e às vezes que a pessoa não parou nem para pensar naquilo ali como empresário. Como empresário cristão, então, além de parar para pensar, é necessário orar muito com relação às questões. Ou seja, para nós empresários cristãos, a régua é mais alta. É mais alta, é aquela história, né? O homem natural vive e pensa como um natural. Coisas naturais. Agora, o homem espiritual, ele precisa discernir as coisas espirituais. E dentre as coisas espirituais estão as nossas decisões, que a gente precisa levar a Deus, né? Então, assim, quando você vê Jeremias, Salmos e Tiago, você entende que você não consegue tomar nenhuma decisão sem realmente escutar a palavra de Deus. Essa é a realidade. Então, assim, se eu posso dar um conselho hoje ao empresário cristão, seria levar a sua lição aos pés da cruz. Marcelo Guimarães, eu vou colocar aqui o meu óculos, né? Eu sou um cara da tecnologia, tenho empresas ligadas à área de tecnologia. Eu estou aqui com óculos que nos ajuda na visão, no caso esse aqui é um óculos de inteligência artificial, mas justamente para registrar esse momento muito especial aqui, nosso, que vai para as redes sociais, momento de bastidores, sim, mas para trazer a provocação ou a pergunta para você, qual o seu sonho grande? Porque visão tem tudo a ver com o futuro, né? É verdade. Então, qual que é o seu sonho grande, Marcelo? Então, Eduardo, eu tenho dois sonhos, né? Eu, como empreendedor, tenho um sonho de
ajudar outros empreendedores a alcançarem o seu propósito e aí expandir o reino de Deus. Eu entendo que o empresário, o empreendedor cristão, quando prospera, o reino se expande. Esse é um sonho que eu tenho, principalmente no que tange a questão profissional. E no que tange a questão pessoal, quem me conhece sabe que eu sou muito ligado à família, aos meus filhos. Eu sempre achei que o que eu poderia deixar para os meus filhos seria uma herança, né, patrimonial, um estudo, sempre falava isso. Depois que eu me converti, eu entendi que o que eu posso realmente deixar para ele é esse legado cristão, é a palavra de Deus. E hoje eu sou muito feliz em ver meus filhos liderando célula, meus filhos participando na igreja. E eu quero ajudá-los a alcançar a próxima geração, que é a geração dos meus netos, e deixar esse legado também para eles. Esse é meu sonho. Que você seja muito bem sucedido. Então, que você fique com esta inspiração do Marcelo Guimarães, uma super história aqui. E, mais uma vez, agradeço a sua audiência e que no seu negócio tudo seja feito dele, por ele e para ele. Para ele.